Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. E a gente está aqui com a nossa convidada, Andressa. A Andressa é médica e atua na saúde mental, né, Andressa? E a gente vai falar sobre autocuidado e saúde mental para mães. E a gente está aí hoje, Dia das Mães, né? Que esse programa vai ao ar no Dia das Mães, e a gente vai falar de um assunto mais que necessário, né? Que é as mães que sempre cuidam do outro, como que faz para cuidar de si mesmo nesse cenário, né? Que às vezes não é o ideal, né? Mas a gente está aqui para bater um papo, né? Para falar sobre isso, para inspirar você a se cuidar e cuidar da sua saúde mental. E é com muita alegria que a gente fala, né? Que a gente tem aqui como apoiadora desse programa, que é a Gisele Além, né? Que é uma referência nacional e ela é aqui de Dourados, está aqui em Dourados, representando os óleos essenciais da doTERRA. E a Gisele, sabendo que a Andressa estava aqui, ela mandou um presentinho para você. Mandou um kit, olha só, de 3 óleos aqui. Deixa eu abrir, peraí. Deixa eu abrir aqui dessa forminha. Um kit de 3 óleos, olha só. Depois a gente vai falar para vocês desses óleos aqui, mas é um kit de óleos essenciais. E como a gente vai falar de saúde mental, né, e autocuidado, óleo essencial tem tudo a ver com isso. E a Gisele está aqui em Dourados para instruir, né, tantas pessoas que querem usufruir dos óleos ou que querem melhorar a vida das pessoas que querem usar esses óleos, querem replicar esse tipo de conhecimento. Essa ferramenta é tão poderosa para a saúde mental também, tá? Então tá aqui, né? Vou deixar aqui, vou deixar com você. Muito obrigada. Isso, guarda aí. Gostou do presente? Gostei. Muito obrigada. Vai usar? Com certeza. Vamos abrir juntas. Combinado, então. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Ô, Andressa, só 3? Pode. Então vamos lá para a primeira pergunta. Andressa, você é médica, né? Atua na saúde mental, né? Mas antes de ser médica, você é mãe, né? E conta um pouquinho pra gente como foi passar por essa transformação da maternidade, né? Que é uma transformação, uma revolução na vida da gente, né? E quais são os desafios que você passa, assim, desde que o Aquiles nasceu, em relação ao seu autocuidado? Fala um pouquinho pra gente. Então, a maternidade, para mim, foi a experiência mais importante que eu já vivi. Eu engravidei na pandemia, então eu já comecei a me sentir vulnerável na gestação. Claro que eu consegui, porque quando você ainda está grávida, você é mais livre para você fazer aquilo que você quer. Existe uma certa liberdade, né? Então eu conseguia fazer um exercício, eu conseguia me reunir com a minha família, conseguia ir num salão, que é super importante, né? Só que quando meu filho nasceu, eu me senti extremamente vulnerável. Eu imaginava que por ser médica e ajudar tantas mães, né, a amamentar, a cuidar dos seus filhos, a cuidar sobre os cuidados básicos de higiene, eu achei que eu ia tirar isso de letra. E quando eu tive o meu filho, eu me senti tão vulnerável, né, com aquela sensação de insuficiência, aquela É um baque, né? Você falando aí, eu me identificando, que eu também tinha essa sensação. E é um baque, né? porque a criança chora e você se desespera. E por mais que quando você trabalha, você fala, mãe, mãezinha, a criança chora mesmo. É a maneira que ela tem de se comunicar. Mas quando você está naquela situação, você se sente frágil, né? A lógica meio que vai embora, né? Você fica muito emocional, né? Exatamente. Assim, a sua sabedoria vai para o espaço e você age muito pela emoção, né? Então eu tive muita dificuldade de amamentar, eu quase não conseguia amamentar meu filho. Passei muita restrição de sono. Então, eu me vi numa situação onde eu não sabia me colocar como prioridade, né? E acabei tendo problemas por causa disso, né? Tristeza, fadiga excessiva, muita insônia, né? Amamentando muito à noite. Então, eu tive que aprender, depois de muito tempo, a me cuidar. Nesse cenário, né? Que é assim, e se fala assim, a gente
a gente fica tão cansada, né, que eu falo assim que o sono, eu falo que eu fiquei sem dormir 3 anos na minha vida. As pessoas falam assim: "Mas como que você?" Eu falo: "Gente, a gente acostuma". Exato. Aí a gente fala assim: "Com que ânimo eu vou me cuidar", não é? Não tem ânimo. Eu fiquei 2 anos sem dormir. Essa não é, a gente não quer assustar quem não tem filho, mas é por aí. Exato. E a gente meio que acostuma, né? Acostuma e quando você acorda, você só quer E cuidar até do seu hoje, né, bebê. quando fica doente, a gente não dorme. Não, a gente não dorme. É um amor incondicional. A gente vive por aquele ser maravilhoso, mas, eu falo, Rodineia, e falo muito para as pessoas que estão próximas a mim, que a gente exerce papéis na nossa vida. Então a gente tem o nosso papel de mãe, o nosso papel de filha, de esposa e o nosso papel de mulher. E quando a gente não contempla esse papel, alguma coisa desequilibra. Aí desanda dentro do emocional, né? Muito real, né, o seu relato. Sim. E aí a segunda pergunta é sobre, assim, você como profissional, né, que atua na saúde mental. O que que você poderia falar, de pontual, né, de atitude pontual que as mães poderiam fazer, que tiver às vezes num cenário, como esse que você relatou, né, de cansaço, né, de estresse, de não ter tempo para cuidar de si, quais, situações pontuais podem ajudar essa mãe? Uhum. O autocuidado, Rodineia, ele é uma maneira de se amar, de se colocar em primeiro lugar. E quando a gente faz isso, a gente não está deixando o nosso filho de lado, né. O autocuidado, ele é voltado para a conservação da nossa saúde mental, né. Então quando eu falo: "Eu vou deixar um tempo, eu vou, eh, preservar esse momento para mim, eu estou me colocando como um importante, eu valho a pena. Então por isso eu vou fazer aquilo para mim. Eu vou, gerenciar o meu tempo, tentar conciliar junto com a minha rede de apoio, junto com a minha família, com os avós, né, para poder ajudar nisso, ficar com a criança enquanto eu posso ir numa academia, enquanto eu posso visitar uma amiga, enquanto eu posso fazer um exercício físico, enfim, são muitas coisas. A meditação, conforme a gente estava conversando anteriormente, né, e tem outros pontos como a música para relaxar, a aromaterapia também, que é impor Você já que eu tem. já ganhei. A terapia, né. Porque às vezes a gente pensa que saúde mental é só a gente ir no médico, tomar aquele remédio, e o remédio tem que fazer tudo por nós. E não é isso. Isso é uma parcela, é uma fração. Então a gente tem que cuidar de vários outros aspectos, desde o exercício físico, que é recomendado 150 minutos semanais, a terapia, né, pra gente lidar com as nossas frustrações, com as nossas emoções e amadurecer enquanto mulher, né. E e as outras coisas, tomar sua medicação, estar perto de pessoas que você ama. É, o grupo, né, é muito importante, né, família, grupo, praticar um Espiritualidade, esporte, espiritualidade, né, sim. esse olhar, às vezes, assim, para às vezes dá um pouquinho de trabalho, né, eu falo assim que às vezes, assim, você, planejar um momento de autocuidado vai dar um trabalhinho, mas, assim, é um trabalho, gente, às vezes a gente tem que ceder um pouquinho, né, às vezes ceder alguma coisinha ali para ter um resultado no futuro. Eu sei que dá trabalho, às vezes, se planejar, às vezes falar com a avó, falar com alguém, com a vizinha para ficar com o neném, mas, assim, você tem medo de ser julgada, vai deixar para fazer uma coisa, às vezes pra ir no salão, mas não tem problema ser julgada, tá, tipo, desliga o julgamento, deixa julgar, o importante é você fazer o que você gosta, cuidar da sua saúde mental, tá, porque daí você vai conseguir ser uma mãe melhor, né. Com Quando você cuida certeza. de você, quando a gente cuida da gente, a gente consegue ser melhor para o nosso filho. Sim. Trazer uma leveza na criação dos É. filhos, né, estar Mais mais calma. presente, né, não naquela coisa: "Eu preciso cuidar, eu preciso", não, calma, respira, Uhum. vamos curtir, vamos brincar, Desfrutar isso do é essa é a momento. palavra, Sim, desfrutar do momento, isso você só consegue fazer isso quando você tá, descansar. descansada ou minimamente bem, né, às vezes não vai estar perfeito, né, Sim. mas você estando minimamente ali bem, não tá morta.
Fala É, morta, porque às vezes a gente parece estar morta mesmo. é o que eu sempre falo, assim, tem dias que a gente tá muito cansada do trabalho, que a gente tá triste, que a gente recebeu uma notícia ruim, mas às vezes só aquela presença sincera já é o suficiente. O filho, ele precisa da presença, ele precisa da brincadeira, ele precisa do abraço. Então, às vezes você pode não estar bem, mas quando você oferece esse aconchego, já é o principal, o mais importante. E às vezes não é muito tempo, às vezes a gente fala assim, meu Deus, a criança ela não fica muito tempo ali. Às vezes a gente fica um pouquinho, você desliga tudo, deixa o celular, às vezes ali no cantinho, deixa o marido falar, dá licença, ó, dá atenção ali, dá presença pro seu filho, você vai ver daqui a 5 minutos ele já vai estar em outra coisa, ou se você for negociar com ele vai estar mais suscetível a ficar sozinho porque você ficou 5 minutos com ele, às vezes não é muito tempo, né? É tempo de qualidade. Isso, Não isso que é, importa, não é quantidade, não né? é quantidade, é qualidade. A terceira pergunta é que conselho que você daria para essas mães que estão aí, ou às vezes está num puerpério, ou às vezes o filho está grande, mas aí está tarefada, tem vários filhos, está desanimada, está cansada, não consegue se cuidar. Qual conselho que você dá aí, esse seu jeitinho, para essas mães nesse dia hoje tão especial que é o Dia das Mães? Não ter vergonha de pedir ajuda, de perceber que você é frágil e que você precisa do seu pai, da sua mãe, deixar o pai ser pai também, porque muitas vezes a gente pega tudo isso para nós, a gente quer dar conta de tudo e deixa o pai, a gente mesmo coloca às vezes o pai como de escanteio. Então, de pedir ajuda, de falar: "Olha, eu vou dormir essa noite", você ordenha ou você prepara uma e dorme à noite, o seu marido faz esse trabalho, né. Então, assim, é você dividir tarefas, para você estar mais presente, né, e não como eu estava quando eu ganhei meu Tentando dar conta filho, de tudo. dormindo no sofá esperando o médico para chamar, né, chorando às vezes na hora que você vai tomar banho. Então é perceber que a gente precisa dos outros, e isso não é sinal de fragilidade. Sinal de força, né? Exatamente. E se fazer, assim, se permitir, eu falo muito dessa questão de se permitir também, né? Às vezes você quer chorar no banheiro, né? Às vezes você quer. Deixa sair aquela emoção, às vezes você tem. Não fica se forçando também a se performar, tá sempre feliz, né? A maternidade é um momento de transformação e às vezes a gente precisa acessar algumas emoções mais profundas, chorar. Então, assim, se você tá triste, dá uma chorada no banheiro, vai quietinha ali, chora, deixa dar vazão para essa emoção, se acolhe, se abraça, se faz carinho e tal. Entenda que você é um ser humano, você não precisa estar forte ali, dando conta de tudo, né? Feliz e sorrindo pra todo mundo. Vocês vão ver, gente, é tão bom quando a gente chora, né? E aí põe pra fora, e daqui a pouco passa, você vai lá e segue a vida. Então, se permitir sentir também as emoções e não ficar se cobrando pra estar feliz o tempo inteiro também, né? Exatamente. E viver a maternidade da maneira mais saudável possível, né. Se colocar como prioridade, não ter vergonha de se expressar, né, dividir as suas incertezas, suas inseguranças com seu esposo e procurar os profissionais de saúde mental, os psicólogos também, quando você sentir que não tá Que o negócio tá desandando. exatamente. Opa! Exato. A gente sabe, né, que tem hora que dá o mesmo, opa, tô precisando de um profissional. E tá aqui a indicação da Andressa, né? Ela faz atendimento online também, né? Uma profissional excelente, gente. Quem trabalhou já com a Andressa sabe do quão é valioso esse tipo de atendimento que ela faz, tão humanizado, né? E não é humanizado no sentido de ser simpática. Ela é uma excelente profissional, uma excelente médica. Obrigada. Eu não falo isso assim no questão de que a gente trabalhou, né, no mesmo setor, mas assim, ela atendeu meu filho sempre muito, uma profissional muito atenta, assim, para ouvir e ver o paciente. Então, assim, tá indicado. Ela faz atendimento, né, online para quem tá nesse momento aí, opa, fica a indicação, vou até deixar o Instagram aqui para vocês seguirem, né. E é isso, agradeço demais, Ai, Andressa, a sua presença. muito obrigada, eu tô muito feliz de ter te A reencontrado. gente não se via há um Há muito tempão. tempo. E que bom que a gente está aqui para inspirar vocês a se cuidarem, né? E feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo e vão se cuidar, gente. Ficar cansado é normal, mas a vida é para ser vivida de forma feliz e alegre.
E mais leve. Isso, mais leve, isso mesmo. Gente, obrigada, um beijo. É isso. E olha só, vou dar de presente para você. Mais um presente, essa xícara para você tomar seu café. Tira foto, já marca a gente. E aí, ó, deixar. Com o apoio da Gisele também. Ó, cheio de presente. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau.